Pessoal, boa noite. Começando aqui mais uma segunda-feira. Já a gente começa aqui nosso bate-papo. Boa noite, boa noite. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma live de segunda-feira, mantendo nossa tradição aqui toda segunda. Vou continuar discutindo um artigo. Para quem não teve acesso ao artigo, é só se cadastrar aí no link da bio, que a gente vai, que você recebe ele também. Beleza? Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, que é consumo, né? Talvez um dos principais temas quando a gente fala de nutrição. A gente está muito acostumado a falar de níveis nutricionais, né? De quantos por cento de proteína bruta, quantos por cento de energia, quantos por cento de tal mineral ou daquele mineral. A gente sempre fala em porcentagem da dieta, né? E se a gente não tiver o consumo adequado, um consumo correto, aquela porcentagem está totalmente fora do que eu estou trabalhando, né? Então, o que importa pra gente não é a porcentagem. Vaca não come porcentagem, né? Vaca come quantidades. Então, quando eu formulo uma dieta que tem 15% de proteína bruta, por exemplo, se a vaca está comendo 20 quilos de matéria seca, essa vaca está comendo ali 3 quilos de proteína bruta. Mas se essa vaca está comendo 10 quilos de matéria seca, ela está comendo só 1,5 kg de proteína bruta. Então, o consumo, no final das contas, é o que vai determinar a real quantidade de cada um dos ingredientes que é consumido. Não adianta nada a gente ter essa conversa toda em porcentagens e tudo mais, sendo que a gente não tem, se a gente não tiver um consumo adequado. Bom, conforme a gente faz em todas as lives aqui de segunda, quem tiver interesse ou qualquer pergunta pode ir mandando aqui por escrito a qualquer momento e a gente vai respondendo, vamos trocando ideia. Quanto mais perguntas tiver, melhor, para a gente ir discutindo e gerando e tirando as dúvidas aqui de quem tiver. Bom, hoje vai ser um pouco diferente a apresentação. Aqui nós temos um artigo, né, que é uma revisão das perspectivas de consumo e ruminação e atividade de consumo e de ruminação de vacas de leite, né? E vou fazer bastante um paralelo com o que a gente tem de consumo fora desse artigo. Vou pegar alguns pontos do artigo que é mais conceitual do que trazendo novidades e coisas interessantes, mais interessantes para a gente. Fala, Vinícius, boa noite. Então, por isso, vamos fazer um paralelo aqui com o consumo do que a gente vê nas fazendas, do que a gente trabalha, né? Eu vou pegar algumas coisas do artigo e vamos pegar algumas outras coisas da nossa vivência e de uma revisãozinha que eu acabei escrevendo aqui do lado. Bom, vamos lá, pessoal. Então, obrigado a todo mundo que está presente. Fico feliz com a participação de todos. Mandem pergunta aí pra gente e vamos discutindo. Para a gente começar essa discussão, a gente tem que, falando sobre consumo, né? A gente tem que entender quanto tempo uma vaca gasta consumindo por dia, por exemplo, né? Comendo por dia. Um dos maiores determinantes de consumo é quanto tempo esse animal está comendo ou quanto tempo a dieta está disponível para ele comer. Existem algumas fazendas que as vacas não têm dieta disponível o dia inteiro. Então, consequentemente, esses animais vão ter um consumo mais baixo. Então, a disponibilidade de comida e tempo para a vaca comer é um dos principais pontos que vai levar ao animal poder ter o consumo total, o consumo real. Nós vamos partir de um pressuposto aqui de que a maioria das fazendas que a gente trabalha deixa comida à vontade para os animais, né? Que é como deve ser, independente se é pasto, independente se é confinado, a gente tem que ter comida à vontade para os animais. Por que a gente tem que ter comida à vontade? Porque dificilmente eu vou conseguir acertar na pinta, né? Falar assim, cara, ninguém é tão bom para falar assim, eu sei que essas vacas aqui, estou alimentando um grupo de 10 vacas, eu sei que elas vão comer exatamente 450 quilos, né, hoje. Cara, será que é isso mesmo? Por que elas vão comer 460 ou 451 ou 455? Como eu não sei esse consumo real, exato de cada animal, como que eu trabalho para ter certeza de que o animal teve uma oferta, teve condição, na verdade, de comer tudo que ele queria? A gente trabalha com sobras, né? Então tem que ter sobra. O que é isso? É todo dia, quando você vai fazer o próximo trato, que normalmente é pela manhã, ter uma quantidade de comida disponível para esses animais. Esses animais têm que ter um volume de comida disponível para que a gente tenha certeza absoluta de que o consumo daqueles animais foi o máximo possível, né? Que é o que a gente busca normalmente. Existem alguns lotes que a gente trabalha com sobra zero. Ó, o Gustavão tá aí também.
Tem alguns lotes que a gente trabalha com sobra zero, né? Por exemplo, qual lote? Eu tenho um lote, vamos dizer assim, minha fazenda tem 30 litros de média, 35 de média, por exemplo. Eu tenho lá o lote 1, 2, o 3 e o 4. O 4 é o de baixa produção, final de lactação. Vacas que estão produzindo bem pouco porque tiveram problemas reprodutivos, por exemplo, e se alongaram na lactação. E já estão produzindo pouco e já estão obesas. Esse grupo de animais, se eu der dieta à vontade para elas vão acabar tendo um consumo maior do que deveria ter, porque nesse momento elas não estão produzindo leite mais à vontade, né? Estão produzindo pouco leite e você vai acabar engordando mais ainda esses animais. Então, nesse grupo de animais, a gente tende a trabalhar com sobra zero, né? Que a gente fala de coxo rapado. Alguns grupos muito pontuais a gente trabalha com sobra zero, né? Algumas vezes a gente trabalha isso com recria. Tomar cuidado com essa sobra zero em fazendas que tem pouco cuidado. Depois eu vou até fiz um vídeo essa semana de uma fazenda, eu ia postar ele direto, acabei esquecendo, depois eu vou postar aqui, de uma fazenda que trabalha com sobra zero na recria. E algumas vezes essa sobra zero é perigosa, né? O pessoal chega na fazenda e não consegue controlar bem essa sobra, e acaba faltando muito. Então na recria é muito interessante. Nessa fazenda que eu cheguei, quando eu fui andando no meio das novilhas da recria, as bezerras berravam demais. Por quê? Estavam morrendo de fome. A dieta delas com certeza não estava sendo suficiente. Então a sobra zero tem que ter tem que ter bastante cuidado dentro disso, para você não ter risco de estar deixando seus animais passarem muita fome, né? Isso é um ponto muito importante que a gente não quer que aconteça com nenhuma fase animal aí, né? A gente vai trabalhar com consumo restrito em alguns grupos de animais, mas a gente não quer que eles passem fome e percam peso, por exemplo, né? Bom, pensando nisso, esse autor aqui do artigo mostra pra gente que as vacas gastam mais ou menos 4 horas e meia por dia comendo. Então a gente tem que ter comida disponível para essa vaca durante todo o tempo. Por quê? Por exemplo, essa vaca vai para a ordenha, ela fica na ordenha 1, se tiver 3 ordenhas e fica mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia entre o caminho de ir e voltar à sala de espera, aí já são 5 horas praticamente que esse animal está perdendo. Tem hora que ela está deitada, então nós temos que deixar esse animal que vai ter comida suficiente, porque ele vai comer mais ou menos 4,5 horas por dia. E os animais vão ruminar aproximadamente 7 horas por dia. Esse tempo que passa consumindo e o tempo que passa ruminando depende muito de vários fatores nutricionais e fatores não nutricionais. O tempo que você vai passar comendo e principalmente o tamanho das refeições, né? Aqui o autor também fala pra gente um pouco sobre o tamanho das refeições. Deixa eu achar aqui como o lugar que ele fala pra gente. Ele mostra pra gente aqui que as vacas, em média, em todos os trabalhos avaliados dessa revisão, tiveram cerca de 7,7 refeições por dia, certo? Com pelo menos meia hora de intervalo de uma refeição para outra. É uma avaliação muito grande, um número enorme de experimentos aqui, mostrar que os animais se alimentam cerca de 8 vezes por dia, eles vão lá no coxo comer, certo? Então, se você pegar essas 4 horas e meia aí, né, que a gente tem de alimentação aproximado e dividir por 7,7 por 8 horas, a gente vai ver que as vacas vão ficar ali 50 minutos mais ou menos comendo. Esse é o tempo aproximado que essas vacas vão acabar comendo, né? Bom, na verdade um pouco menos que isso, desculpa, vai dar um pouco menos que isso, né? Mas enfim, esses animais vão comer cerca de 8 refeições por dia e vão ter tempos diferentes de refeição. Isso tem muito a ver com 2 conceitos importantes demais a gente entender, que é o conceito de saciedade e de fome, né? O que é o conceito de saciedade, né? A vaca vai no coxo e se ela come uma comida que seja muito calórica, muito energética, né? Ou que tem uma fermentação muito rápida, por exemplo, dietas ricas em grão úmido, muito grão úmido fermentável rapidamente, a vaca vai no coxo, ela come, ela tem uma saciedade mais rápida, né? Vai ter uma mensagem lá, vai ser digerido esse alimento, vai ter uma mensagem para ela que ela não está com fome mais, ela teve uma saciedade. As refeições ficam menores quando tem muita energia ou muito carboidrato rapidamente fermentável no rumen, né? Esses animais têm uma saciedade maior. E essa saciedade tem a ver com o tempo de refeição, né? Ela vai comer por menos tempo. Então, por isso que, por exemplo, em vacas pós-parto, a gente não trabalha com
com muito carboidrato fermentável rapidamente. Tem um trabalho muito interessante do Mike Allen, que é um dos grandes papas aí do consumo, das teorias da oxidação hepática, que mostra pra gente que vacas comendo dietas altas em amidos, e principalmente em vacas em amido altamente fermentável, vacas pós-parto, essas vacas tendem a produzir menos leite porque elas têm mais saciedade, têm refeições menores e acabam tendo um consumo um pouco menor também. Então, esses dois pontos, a saciedade é um ponto muito importante, que a gente não quer que ela ocorra rápido nesses grupos de animais pós-parto. Outro ingrediente que induz saciedade também mais rápido é gordura, por exemplo, né? Quando a gente usa um excesso de gordura na dieta, a gente tem saciedade mais rápida. Igual a gente também. Se você vai num churrasco, come muita carne gordurosa, você tem uma saciedade mais rápido, né? Você vai ficar satisfeito, seu tamanho de refeição vai ser menor. Você acaba comendo um pouco menos, né, por menos tempo, e vai ter uma saciedade mais rápida. Isso influencia muito no consumo, já que o tempo que a vaca vai ter disponível para comer é o mesmo ao longo do dia, né? Então esse é um ponto interessante, né? Importante a gente lembrar para direcionar o consumo. Então, saciedade, e o outro é fome, né? O que a gente busca, principalmente em animais pós-parto, em vacas que a gente quer aumentar muito o consumo? A gente quer que esses animais nossos tenham, entre aspas, fome mais rápido. O que é isso? Eu quero que ela vá no coxo, coma bastante. Aqui nós estamos falando de vacas que a gente quer que produza muito, vacas pós-parto, né? Que a gente quer buscar consumo mais alto. Depois eu vou falar para vocês de outros conceitos e outras estratégias que a gente pode ter quando a gente fala de consumo. Bom, então eu pego animais pós-parto, por exemplo, de alta produção. O que eu quero? Eu quero que elas não tenham uma saciedade rápida, ou seja, eu quero que elas consumam bastante em cada refeição. Então, que tenha uma refeição grande, coma bastante, para depois disso, o que eu quero? Que elas tenham fome o mais rápido possível. Como que faz o animal ter fome o mais rápido possível? É quando a gente usa principalmente fontes de forragem de maior digestibilidade. Quando eu uso uma fibra de digestibilidade muito ruim, eu gero um enchimento ruminal, né, uma limitação física de consumo nesse animal, que como demora muito para digerir aquela fibra, digerir aqueles alimentos, essa vaca demora de novo a ter fome, porque a gente tem um enchimento ruminal, né, que é muito determinado principalmente pela quantidade de fibra na dieta e também pela qualidade da fibra da dieta, né? Por baixa digestibilidade de uma fibra, né? Quando a gente dá uma dieta rica em cana, por exemplo, tem baixa digestibilidade, ou um capim, por exemplo, sorgo boliviano, né? Esses animais enchem muito e demoram a voltar para comer, eles demoram a ter fome. Então, o que é o meu maior objetivo quando eu quero buscar autoconsumo, né? O maior objetivo quando eu quero buscar autoconsumo é garantir que tenha menos saciedade, ou seja, refeições maiores e fome mais rápido. Então o animal volta a comer mais rápido. E aí tem vários outros, e a gente está falando aqui da saciedade e fome que são muito relacionadas com nutrição, né? Porque existem fatores nutricionais e fatores não nutricionais que podem ter a ver com consumo, né? Com a quantidade que uma vaca consome. A saciedade e a fome são os principais, são relacionados a fatores nutricionais, né? A saciedade muito ligada à quantidade de energia e a disponibilidade de energia rápida para esse animal. E a fome, né? O retorno a comer de novo, que a gente chama entre aspas de fome, é definido ou determinado pelo enchimento ruminal. Quando fibra muito alta, fibra muito ruim, vai fazer com que esse animal coma por menos tempo. Existem outras estratégias. Na grande maioria dos casos, quando a gente vai trabalhar com vacas de alta produção e pós-parto, sempre em todos os casos, o que a gente quer? A gente quer que coma o máximo possível para depois produzir o máximo de leite possível. Em alguns casos, existem outras estratégias, né? O que são as outras estratégias? Que pode ser aumentar a eficiência. O que é aumentar a eficiência? É fazer com que o animal coma o mesmo tanto e produza mais leite, ou fazer com que o animal coma menos e produza a mesma quantidade. Essa conta de eficiência normalmente a gente faz da seguinte maneira: eu pego a produção de leite do animal e divido pelos quilos de matéria seca que ela comeu. Então, se eu tenho uma vaca minha que está dando 30 litros de leite e comendo 20 quilos de matéria seca, essa vaca tem uma eficiência de 1,5. Mas se essa vaca passa a comer, vou dar um exemplo aqui fora do normal, só para facilitar a conta para mim. Se essa vaca continua produzindo os 30 quilos e come agora 30 quilos de leite, come agora só 15 quilos de matéria seca, essa vaca vai ter uma eficiência de 2. Quanto maior a eficiência,
melhor pra gente, né? A gente está garantindo o quê? A vaca é mais barata e está me dando mais lucro. Isso que a gente busca. Em bovino, de leite principalmente, esse conceito de eficiência é muito pouco explorado, né? E é muito pouco explorado por quê, no meu ponto de vista? Porque a grande maioria das fazendas não mede consumo. Que nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco, né? Sobre medir consumo, cara. É um negócio assim que é obrigatório, né? Não tem como a gente trabalhar numa fazenda sem saber o consumo dessa fazenda. Como nutricionista, não. Você pode trabalhar como outra área. Mas a gente precisa saber o consumo para poder fazer contas bem feitas. Quando a gente vai para outras indústrias, como por exemplo indústrias de aves e suínos e gado de corte, também tem evoluído muito mais nisso, a gente conversa muito mais sobre eficiência alimentar. O que é isso? É fazer com que o animal coma menos e ganhe o mesmo tanto de peso. Isso é um grande benefício que existe, né? Cara, meu animal está comendo menos e está performando da mesma maneira. Como que a gente chama isso? Eficiência alimentar, né? A gente está aumentando a eficiência alimentar. E é isso que a gente busca, né? E hoje, né, nós estamos falando aqui hoje, fazendo uma live hoje num cenário um pouco diferente para quem trabalha formulando dieta já no campo, ou para quem trabalha com qualquer coisa no campo com gado de leite, está escutando isso todo dia, né? Preço de soja, preço de milho, preço de silagem para quem tem que comprar. A gente está em patamares altíssimos e assustadores hoje, né? Então, trabalhar a eficiência, principalmente nesse momento, é fundamental para qualquer fazenda. Porém, isso não é o que a maioria dos produtores faz. A maioria dos produtores não sabe quanto as vacas comem e acabam não trabalhando a eficiência. Um ingrediente que tem muita relação com a eficiência, que a gente usa muito nas fazendas, e o principal motivo dele ser tão bom é grão úmido, por exemplo. O grão úmido, os trabalhos dele mostram que, quando a gente usa grão úmido ou grão reidratado de milho, os principais trabalhos mostram pra gente que diminui um pouco o consumo das vacas e produz o mesmo tanto de leite. Produz, na verdade, um pouquinho mais de leite ainda, né? Então esse é o grande motivo da gente usar grão úmido. Ele melhora a eficiência alimentar das vacas, né? Um dos motivos, motivo técnico, né? Sem falar nos motivos comerciais, vamos dizer assim. Então uma estratégia como essa é muito bacana para quando a gente está nesses tempos, principalmente de produtos caros. Em gado de corte também existe uma outra estratégia que em leite a gente usa menos, mas que a gente usa muito esse produto, mas não com esse intuito na maioria das vezes, que é a monenzina. Monenzina é um ionóforo, um aditivo alimentar que tem preço bem tranquilo, bem competitivo, vamos dizer assim, no mercado, preço não muito caro, e que faz com que os animais diminuam um pouco a ingestão de matéria seca. Isso em gado de leite não é muito marcado, é marcado, mas não tanto como, por exemplo, em gado de corte. Em gado de corte, a monenzina é usada como uma ferramenta muito forte de diminuir o consumo, né? Se tiver alguém aí que trabalha formulando dieta com gado de corte mais frequentemente, pode até comentar sobre isso aí com a gente. Eu não trabalho muito com gado de corte, na verdade formulando dieta não é muito, não, nada com gado de corte, mas eu tenho muitos amigos que trabalham e já participei de várias discussões com eles com isso, né? Eles mostrando pra gente isso, que usa muitas vezes a monenzina com o intuito de diminuir o consumo e aumentar a eficiência alimentar. Então, o consumo, na grande maioria das vezes, a gente busca aumentar ele, certo? Principalmente quando a gente trabalha com gado de leite, para poder ter mais produção de leite, mais saúde, muitas vezes está relacionado com isso também, mas algumas vezes diminuir ele pode ser uma estratégia para aumentar a eficiência alimentar, que pode ser interessante em alguns casos, principalmente em épocas de insumo mais caro. Bom, focando aqui em mais algumas estratégias nutricionais para modular consumo, outra coisa que mexe em consumo também é palatabilidade, né? Quando eu trabalho com dietas que tenha palatabilidade ruim, a chance de a vaca comer muito é pequena demais, né? Por quê? Porque nenhum animal, ninguém é bobo, né? Quer comer comida ruim, né? A gente não quer, os animais também não querem, né? Então quando a gente usa, por exemplo, silo mofado, uma dieta realmente com palatabilidade ruim, algum produto que tenha mau cheiro, que fermente a comida mais rápido, que faça com que ela não fique saborosa por muito tempo os animais, vai gerar queda de consumo. E por outro lado, o contrário é verdadeiro. Quando a gente tem um alimento que tem uma palatabilidade bacana, que os animais realmente gostam de comer, a gente tende a aumentar o consumo, né? Isso é uma das coisas que acontece, por exemplo, quando a gente coloca para vacas confinadas um pouco de verde na dieta.
dieta, né? Quando a gente coloca um pouco de verde nessas dietas de vaca confinada, elas têm normalmente tem uma resposta muito bacana em consumo, porque é um negócio que elas gostam de comer, estimula esses animais a comerem cada vez mais. Então, palatabilidade é fundamental para que a gente tenha bom resultado, né? Bom consumo. E aí a qualidade da dieta tem tudo a ver com palatabilidade, né? Com, por exemplo, feno ou silagem mofada, qualquer ingrediente que esteja mal armazenado, mais úmido ou menos úmido. Por exemplo, silagem de milho, quando não é bem compactado e começa a esquentar no painel da silagem e não vai no coxo. Tudo isso faz uma diferença enorme quando a gente fala de consumo. Então, esses são alguns pontos de atenção que a gente tem que ter quando a gente vai falar de consumo. Tem um comentário do Thiago: de 25 a 30 ppm de monenzina em dietas de terminação vai tranquilo, não observei diminuição do consumo. Ô Thiago, eu posso estar errado aqui, mas eu tenho acesso a muitas informações e dados de pesquisa que realmente isso aí já é capaz de diminuir o consumo de vacas de leite. Eu posso até achar para você aqui um dado de consumo que eu tenho aqui de gado de corte. O único trabalho que eu tenho com gado de corte bom aqui no meu computador é esse, que é muito bacana sobre o consumo. E eu acho que eles usavam menos do que isso na dieta e uma depressão marcada no consumo, como estratégia mesmo, não como malefício da dieta, não estou falando isso por um lado mal, pelo contrário, por um lado bom. O que pode acontecer é que você tem na sua rotina, você não consegue avaliar esse número dentro de uma fazenda muitas vezes, né? Por quê? Porque tem várias coisas que mudam. Por exemplo, você está lá usando nada de monenzina e você começa a usar 25 ppm de monenzina hoje. Então, você não usa nada, suas vacas, seus animais lá comem 10 kg de matéria seca por dia. Amanhã você começa a usar 25 ppm. Só que no mesmo tempo que você começa a usar, você muda a silagem, você tem outra pessoa tratando, tem outro manejo, etc, etc. E seus animais podem continuar comendo os 10 kg de matéria seca, mas a monenzina ter feito o papel dela de deprimir o consumo, porque talvez eles estariam em 11 ou 12 quilos. Então isso aí a gente não consegue avaliar, são variações muito pequenas para a gente avaliar dentro de uma fazenda. A gente normalmente avalia isso pelos estudos que mostram isso para a gente claramente. Depois eu posso compartilhar com vocês esse trabalho. Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui agora no computador enquanto a gente está no meio da live, mas depois eu posso compartilhar com vocês aí. Mas tem muitos trabalhos mostrando aí que a monenzina realmente dá uma segurada de consumo, sim, bem marcada em gado de corte. Bom, em gado de leite também os trabalhos mostram que diminui o consumo, só que é um pouco menos marcado, talvez pelo volume de dieta que a vaca de leite come, que é bem maior normalmente que o gado de corte. Bom, um outro ponto que pode modular consumo e variar consumo na dieta pode trabalhar essa parte de consumo vindo da parte nutricional, é o DCAD da dieta, né? Que é a diferença entre cátions e ânions da dieta. Existe uma correlação que quando a gente não é linear, mas tem um ponto de inflexão na curva, que quando a gente aumenta o DCAD da dieta, a gente aumenta o consumo de matéria seca de vacas de leite, certo? Normalmente o ponto mais alto da curva é na casa dos 300 de DCAD, você tem o máximo de consumo relacionado ao DCAD. E o contrário é verdadeiro, quando a gente diminui o DCAD da dieta, a gente tende a diminuir o consumo de matéria seca desses animais. Isso acontece também na prática. Bom, o autor aqui foca um pouco mais em manejos e situações não nutricionais que podem diminuir o consumo de matéria seca, e nós vamos entrar em algumas delas aqui rapidamente. Antes disso, pessoal, eu queria só lembrar da importância de medir matéria seca, né? A gente tem que saber o que o nosso animal está comendo para saber quanto a gente está gastando, quanto está custando realmente esse animal para a gente. E medir consumo de matéria seca é relativamente fácil, né? Como que eu meço o consumo de matéria seca? Eu sei a quantidade que eu ofereci para o animal e qual a quantidade de matéria seca nessa dieta. Eu pego o trato que sobrou e diminuo um do outro e multiplico pela matéria seca da dieta, certo? Então eu dei 100 quilos para uma vaca, sobrou 50 quilos, então ela comeu 50 quilos para uma vaca, hein? Então botei lá 100 quilos de comida para a vaca A. Essa vaca comeu 50 quilos e sobrou 50. Na verdade tem 50 quilos do coxo agora. Então eu tirei a sobra, teve 50 quilos. 100 menos 50 quer dizer que essa vaca comeu 50 quilos de matéria natural. A minha dieta tem 40% de matéria seca. Então eu multiplico os 50 quilos que ela comeu de matéria natural vezes 40% de matéria seca, que é a matéria seca da minha dieta, e eu acho o valor que ela consumiu, que é 20 quilos de matéria seca, por exemplo.
Se você quiser fazer isso bem refinado, você pode pegar a matéria seca da dieta oferecida, a matéria seca da dieta da sobra do coxo e fazer a matéria seca dos dois, porque elas vão ser um pouquinho diferentes uma da outra, não muito, não deveriam ser muito principalmente. Você pode corrigir as duas e fazer essa sobra já na matéria seca. Eu particularmente acho que vai muito bem, a gente consegue ter uma ideia muito boa, principalmente em fazendas que tem um bom manejo de coxo, a gente fazendo só a matéria seca da dieta final, né, da dieta total. Não faço da dieta da sobra normalmente não, a matéria seca. Então eu faço só a matéria seca da dieta e considero que a matéria seca da sobra é a mesma. Ah, Lucas, mas pode ser um pouquinho diferente e tal. Pode mesmo, pode ser um pouquinho diferente, mas se você tiver um manejo de sobra interessante, uma boa mistura, uma qualidade de mistura, ela vai ser cada vez mais próxima da outra. Então, em geral, isso aí não vai ser o que vai afetar seu número não. Então você pode usar só uma matéria seca tranquilamente com resultados bem bons. Super importante medir isso para saber eficiência, para saber o que minhas vacas estão comendo, quanto eu estou realmente gastando, qual que é o custo da minha dieta, né? Se você não sabe o seu consumo de matéria seca, você não sabe o custo da dieta, né? Cara, você não souber o custo da dieta, você não sabe qual que é o seu lucro sobre o custo alimentar, que é o primeiro parâmetro para a gente avaliar uma lucratividade de uma fazenda. Então, a gente medir esse consumo é fundamental para a gente conseguir entender o que está acontecendo com nossos animais. Além do que, quando a gente formula uma dieta, a gente formula uma dieta baseada numa estimativa de consumo, né? De fórmulas matemáticas e tal. Mas a fórmula matemática não tem na fórmula lá que a vaca girolando, por exemplo, ou que a vaca tem um coxo ruim para chegar, ou que ela tem estresse térmico, ou que ela está comendo muito grão úmido, por exemplo, que aquele grão úmido está com digestibilidade melhor do que o outro. Então isso não entra na fórmula. Então o consumo de matéria seca do animal pode variar demais do que foi formulado, do que foi formulado por real. Então a gente saber o consumo real é fundamental para a gente conseguir trabalhar e conseguir entender os resultados de uma fazenda. O bom nutricionista tem que saber o consumo das fazendas que ele trabalha. Senão você não está fazendo dieta, você está chutando dietas, né? Porque você não sabe quanto come, então realmente você não vai saber exatamente se a sua dieta é aquela que está rodando lá ou a que não está rodando, né? Bom, vamos lá então passar aqui para alguns fatores não nutricionais, que é onde o autor foca mais aqui. E eu vou acrescentar alguns outros que podem influenciar o consumo de matéria seca dos animais, né? O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é estresse térmico, estresse por calor. Isso é claro, pessoal, o estresse térmico diminui o consumo demais. Existe já 1.500.000 trabalhos mostrando isso, uma depressão de consumo quando as vacas estão em estresse térmico, né? O consumo é uma depressão bastante acentuada, é claro que vai depender do nível de estresse térmico, do nível de resfriamento que você tem nos seus animais. Mas esse é uma das principais causas, não explica 100%, mas é uma das causas porque as vacas perdem produção de leite no verão. 50% da perda em produção de leite é explicado pela queda no consumo. Os outros 50% são explicados por fatores metabólicos e de adaptação que os animais têm que passar. Mas o estresse térmico é um dos grandes responsáveis pela diminuição de consumo de matéria seca. Então, se você quer trabalhar com máximo de consumo de matéria seca, tenha um bom controle de refrigeração dos animais, né? Sombra, água, vento, dependendo do sistema confinado que você tiver, né? Se você tiver no sistema pasto, né, tente trabalhar com sombra, tente deixar esses animais. Sombra no meio do pasto é meio que utopia, né? Assim, é difícil você fazer o seu animal pastejar na sombra, né? O que algumas fazendas que tem pivô fazem muito bem, é impressionante como funciona, usa o pivô de irrigação e vai molhando as vacas enquanto elas pastejam. Mas uma das maneiras de a gente otimizar consumo a pasto, por exemplo, é o quê? Deixando os nossos animais no pasto as horas mais frescas do dia, que são as horas que eles mais consomem. Isso parece óbvio, mas eu conheço muita fazenda a pasto que faz isso errado, né? Por que é fazer isso errado? A vaca sempre vai comer a pasto nas horas mais frescas do dia, que normalmente é o início da manhã e o início da noite, né? Ela não come muito naquela hora escurona do dia, não é normalmente a hora que ela mais come, então, que está fresco, né, que é de noite. Então, as horas que ela mais consome são nas horas que está clareando e na hora que está escurecendo, que são as horas mais frescas do dia. E os animais têm que estar no pasto nesse horário, né? Então, se a gente vai em fazendas, por exemplo, que o pessoal busca as vacas no pasto para serem ordenhadas às 5 horas da manhã e elas ficam lá no sistema de ordenha ou na sala pós-ordenha
em alguma área, assim, até 8, 9 horas da manhã, e depois que vai levar esses animais para o pasto, né? Esses animais deveriam estar no pasto há muito tempo, já comendo, né? Tem pessoas também que têm gado a pasto, que traz as vacas para a ordenha da tarde, por exemplo, 3 horas da tarde, e deixa ela comendo no coxo ou presa lá nessas áreas pós-ordenha até 7 horas da noite, por exemplo, que seriam horas que elas deveriam estar pastejando bastante e já tendo os resultados de aumento de consumo. Então, combater estresse térmico, tem jeito de a gente combater no pasto, tem jeito de a gente combater no gado confinado, né? Mas é super importante fazer esse manejo para poder controlar o consumo de matéria seca. Se a gente não fizer isso, a gente vai ter depressão de consumo e, consequentemente, depressão de leite, né? O leite entra pela boca. A vaca que não come, ela até mantém a produção dela por alguns dias, mas depois começa a quebrar a produção. É muito clássico, né, isso aí acontecer, né? A gente vê nas fazendas, né? A produção, quando está entrando no verão, né? Falou, o consumo caiu, mas o leite não caiu ainda não. Opa, então tá bom demais, mas pode esperar que daqui a pouquinho o leite vai cair. Não se preocupe, a vaca mantém por alguns dias, né? Drenando gordura corporal, tirando outras reservas, mas depois de um tempo esse consumo vai lá embaixo, sem dúvida nenhuma. Então esse é um ponto super importante da gente ficar atento quando a gente fala de fatores não nutricionais que afetam o consumo. Aí a gente está falando de estresse térmico, por exemplo. Outro fator muito importante é conforto, né? E esse conforto entra um monte de coisa. A gente pode discutir 1 milhão de coisas aqui em conforto, né? E entender o que seria esse conforto é muito, vamos dizer assim, muito diferente de pessoa para pessoa, mas na verdade para a vaca não é diferente, né? Ela tem que estar confortável. E o que é estar confortável para o animal? A gente costuma brincar que a gente tem que fazer o dia de vaca, né? O que é fazer o dia de vaca? É pegar e caminhar e ficar no lugar que a vaca está nas horas que ela tem ficado, né? Então você vai lá na beirada do coxo dela, né? De preferência descalço, né? Se você conseguir, vai lá e sente para você ver se essa vaca está num lugar confortável, né? O piso do lado do coxo dela é bom. Ela tem espaço de coxo suficiente, né? Ela está confortável o suficiente ali. Ela consegue depois deitar bem numa cama e ruminar bem, porque se a vaca não deitar e não ruminar bem, ela não vai ter fome novamente rápido e não vai voltar para comer novamente rápido. A gente não otimiza o número de vezes que essa vaca vem na pista, né? Igual eu falei para vocês, a gente tem 2 maneiras de aumentar o consumo, que é aumentar o tamanho da refeição ou diminuir o intervalo entre as refeições. Quando eu tenho uma vaca que está mal confortável no coxo, ela faz as 2 coisas. Ela come pouco, ela tem refeições curtas e ela demora a voltar no coxo. Isso acontece muito quando a gente tem, por exemplo, fazendas que tem um sistema de resfriamento nas camas relativamente bom, por exemplo, com vento e tal, e a cama de areia mais fresca, e o coxo fica num lugar pior, né? Isso pode acontecer e pode levar a queda de consumo. É muito comum isso acontecer quando a gente trabalha com sistema desses piquetão. O que é o piquetão que eu chamo? É muito comum aqui em Minas ainda. Quando a gente tem vacas soltas assim, elas não têm freestyle, não têm composto, mas elas estão confinadas, certo? Essas vacas estão confinadas e ficam numa área de piquete, né? Grande assim, não tem pasto, mas comem no coxo. E o que acontece na maioria das vezes? A gente tem uma área de sombra que é longe às vezes da área do coxo. Então essas vacas ficam na sombra no local e para elas comerem, elas têm que andar e comer no sol. Isso com certeza diminui o consumo de matéria seca. Por quê? Que diminui o consumo de matéria seca? Porque as vacas querem ficar mais na sombra, né? Ela fala, vou lá no sol um pouquinho. Ela vai lá comer quando ela tiver muita fome, mas ela demora mais, né? Então o intervalo entre refeições dela vai ser maior e o tamanho da refeição dela vai ser menor, porque ela vai ficar naquele solzão comendo as costas dela e vai falar, pô, já estou mais ou menos satisfeito, então vou para a sombra de novo. A gente dá conforto para esses animais é super importante, né? As vacas não terem pedras, não tá pisando em pedra ali, não ter um cabo de aço, por exemplo, pegando no pescoço que limita essa vaca a andar para frente. A gente vai em fazendas que tem choque, né, em cima do coxo, cara. O choque em cima do coxo, toda hora que a vaca chega, ela toma um choque, ela fala assim, opa, cara, não vou a vaca pensa, não vou comer mais, toda hora que eu vou comer eu tomo choque, ela vai lá e come muito pouco, né? A vaca tem uma posição natural dela comer, que ela baixa, aprende o alimento, levanta a cabeça,
mastiga, engole e depois abaixa de novo. Então tem que dar condição e conforto suficiente para ela comer com a cabeça baixa, levantar essa cabeça, comer, mastigar, engolir e abaixar a cabeça de novo. Se eu não fizer um local bacana para ela fazer isso, essa vaca não vai comer bem e não vai ter o consumo ideal que a gente quer. E que sempre a gente busca esse quilinho de matéria seca a mais, é o que faz diferença na maioria das fazendas. As fazendas que tem muita produção é porque tem bom consumo de matéria seca. É que buscam esse quilo a mais todo dia, né? Ah, tá comendo 21, mas eu quero 22. Tá comendo 22, mas eu quero 23. E essa resposta muitas vezes vem em produção de leite. Eu vou pegar uma pergunta aqui do Léo Castro. Lucas, é uma situação em galpão de composto, na qual não existe lote pós-parto. Que estratégia vocês utilizariam, tendo lote de alto, lote de novilha já no limite de espaço de coxo, lote de baixo, mas com espaço de coxo sobrando? Em qual você colocaria as vacas pós-parto, para que essas vacas pós-parto tenham um bom consumo? Bom, Léo, boa pergunta, legal. O que a gente prioriza normalmente para uma vaca pós-parto, né? Menos competição. Esse é um grande ponto que eu quero nela. Mas ao mesmo tempo, eu não posso ter pouca competição e ter uma dieta ruim para ela. Aí vai depender de qual que é a produção do seu lote de baixo comparado com o lote de alto. Mas vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que seu lote de alto tenha 45 litros de média e seu lote de baixo é 25. Se você colocar suas vacas pós-parto nesse lote de 25 de média, você vai prejudicar essas vacas. O que normalmente eu faço em algumas fazendas? A gente entra com elas no lote de novilha. Eu sei que você falou que o lote de novilha já está com limite de espaço de coxo, né? Mas o que a gente pode fazer algumas vezes é pegar as novilhas de mais baixa produção e já passá-las para o lote de baixa, certo? Apesar de ser novilha, a novilha que já está mais no final da lactação, ela já ganhou corpo, ela já está acostumada a brigar, ela já está acostumada a entrosar, então às vezes a gente passa ela para o lote de baixo e abre o espaço nesse lote de novilhas para manter as vacas pós-parto ali, que normalmente é uma dieta boa, mas em 99% dos casos a dieta de novilhas de alta é mais baixa do que de vacas de alta, né? Então é uma dieta um pouco mais tranquila que as vacas de alta, com uma competição um pouco menor, porque as vacas vão bater um pouco menos nelas, as novilhas competem um pouco menos. Então, essa é uma estratégia que normalmente funciona e dá certo. Eu pego as novilhas de mais baixa produção, já passo para outro lote e mantenho essas vacas de alta aí no lote de novilhas. Algumas fazendas têm um lote 2 no meio desse aí, né? Tem um lote de alta, um de média e um de baixa. A gente coloca essas vacas às vezes no de média, tentando manter uma lotação um pouco menor, para que elas tenham uma condição de conforto e de brigar um pouco menos, né? Então, assim, essa não é uma resposta que existe ela 100% certa, porque vai depender um pouco do número de animais, do seu espaço disponível e tudo mais, mas eu acho que essa é uma estratégia que a gente usa em algumas fazendas e que funciona legal. Beleza? Se tiver mais alguma pergunta aí, me dá uma notícia, e se tiver respondido aí, você manda um joinha aí também. Não, beleza, já veio aqui. Obrigado. Valeu, Léo. Isso é uma das estratégias que tem funcionado legal aí onde a gente trabalha. Bom, o que mais que pode afetar consumo, né? Acabou de falar aí, competição em excesso, né? Isso acontece muito quando a gente tem vacas e novilhas do mesmo lote, principalmente. Isso é mais crucial ainda, ou quando a gente tem menos sobra do que o necessário, né? Muito interessante, por exemplo, tem trabalhos hoje que mostram que quando a vaca e novilha estão junto no mesmo lote, olha que interessante, as novilhas tendem a ter mais acidose e mais gordura no leite, menos gordura no leite, mais risco de acidose subclínica e menos gordura no leite. Por que isso acontece? E aqui eu estou falando de novilhas, mas a gente pode levar em conta aqui vacas multíparas também, mas comparar as submissas com as dominantes, por exemplo, né? Então olha que interessante, eu pego uma novilha primípara junto com uma múltipla. Isso é trabalho que mostra, pessoal, não é eu que estou falando, não, tem uns trabalhos que mostram isso. O que acontece? Como a primípara apanha, quando ela tem a oportunidade de comer, o que ela faz? Ela vai no coxo e come, tem refeições maiores, ela come muito, um aporte grande de dieta, muito carboidrato daquela lá, e vai fazer menos refeições. Isso é ruim, por quê? Como ela tem menos refeições, ela tem uma fermentação ruminal menos constante, então é mais ou menos parecido com as vacas que comem ração na ordenha, né? Ela tem um aporte de carboidrato vindo em menos vezes por dia. Com isso, o pH ruminal dessa vaca varia mais, né? Ele tem mais quedas, baixos e altos e baixos, né? Por quê? Porque ela come ela come uma refeições grandes, mas menos vezes por dia. E aí ela tem mais problema de pH ruminal, mais problema de acidose subclínica e menos gordura no leite. Tem uns trabalhos bem bacanas mostrando isso aí, quando você agrupa esses animais em lotes
juntos, a gente tende a ter menos gordura no leite nas novilhas. A explicação é essa, porque o consumo delas não é satisfatório. Elas comem muito para tentar chegar naquele ponto que elas precisariam de uma vez só, mas com certeza não chegam, porque a gente tem que trabalhar esses dois pontos, né? Número de refeições também. A gente às vezes tem menos refeições do que a gente deveria ter. Então esse é um ponto crucial, ter número de refeições também. E é por isso que competição é muito importante. Minimizar a competição é super importante. Então quando eu trabalho com vaca e novilha junto, eu sei que é necessário algumas fazendas trabalhar junto, né? Principalmente quando a gente trabalha em fazenda pequena. Então quais são as estratégias para a gente trabalhar junto? Espaço de coxo maior, né? A gente vai trabalhar com espaço de coxo mais adequado. O que eu posso fazer também? Se eu tiver a opção de colocar mais de um coxo, quando eu estou trabalhando em piquetões, por exemplo, assim, que não é coxo fixo, né? Eu posso botar em mais de um lugar o coxo separado para vacas, as novilhas terem uma área de escape maior, e trabalhar com uma sobra um pouco maior também, para que essas novilhas tenham acesso a essa comida de forma adequada e durante todo o dia. Então essa é uma outra estratégia que a gente usa quando a gente tem que trabalhar com vacas e novilhas juntos. Bom, outro ponto interessante que determina muitas vezes o consumo, que ajuda a modular o consumo, é o número de tratos por dia, ou o número de vezes que você empurra o trato por dia para estimular essas vacas a virem no coxo. Tem vários trabalhos mostrando que quando a gente empurra o trato 3, 4, 5, 6 vezes por dia, você tem um maior consumo de matéria seca do que quando você empurra 1 ou 2 vezes por dia. Tratar mais de uma vez também pode ajudar a aumentar o consumo das vacas, dependendo da situação. Eu conheço situações que a gente tem nenhuma diferença em fornecer um trato por dia ou 2 tratos por dia em consumo de matéria seca, que a gente está falando de dietas muito bem feitas em termos de armazenamento de silagem, principalmente, né, de materiais úmidos, e não tem uma fermentação grande no coxo, e essa dieta mantém-se estável durante o dia todo. Se você só empurrar ali, você tem um bom resultado. Mas quando você tem dietas pouco estáveis no coxo, que fermentam rápido, que esquentam rápido, principalmente quando a gente usa silagem de qualidade ruim ou outros alimentos úmidos, né, com umidade maior, uma dieta de mais umidade, ela tende a fermentar mais rápido no coxo, e aí as vacas acabam comendo menos. A vaca não gosta de comida quente, né? Ela gosta de comida fresquinha, né? É o contrário da gente. A gente normalmente gosta de comida quente, não gosta de comida, nosso almoço mesmo frio. As vacas gostam dela mais fria, né? Não gostam que ela esquente. Então, em fazendas que tem baixa estabilidade da comida no coxo, tratar 2 ou 3 vezes por dia ajuda muito a aumentar esse consumo. E tem fazendas que tratam 1 vez por dia só, mas empurram várias vezes, mas tem uma boa estabilidade no coxo, que mantém o consumo alto ao longo de todo o dia. Certo? Bom, tem uma pergunta aqui do Diogo. Boa noite, gostaria de uma comparação de fontes de energia. Grão de soja versus gordura protegida como estratégia para incremento calórico em vacas lactação sob estresse térmico. Boa pergunta, Diogo, legal. Vou comentar um pouco aqui. Os dois, nós estamos falando aqui de consumo, só para fazer um paralelo aqui com o consumo, né? Todos os dois, se forem usados em excesso, podem diminuir um pouco o consumo, pela quantidade de gordura que vai ter, né? Quantidade de energia na forma de gordura, isso aí aumenta a saciedade, então diminui o tamanho das refeições e pode diminuir o consumo final, mas são boas estratégias para se usar em doses adequadas. Lembrando que o grão de soja não tem gordura protegida, né? Você vai ter que quebrar ele para ter acesso à soja, né? Você não pode não quebrar, se botar ela inteira, a vaca não vai digerir essa soja, então você tem que quebrar ela ali normalmente em 2, 3 partes, e você vai ter muito óleo livre, que não é protegido como o da gordura protegida, né? E o grão de soja é bastante rico em gordura insaturada. Então você pode começar a ter algum problema de fermentação ruminal e principalmente de queda de gordura no leite. A gordura protegida, que existe de palma e de soja, né? Ela normalmente é inerte ao rumen, né? O que é inerte protegida? Ela passa sem ser degradada. A gente sabe hoje que a grande maioria das gorduras tem uma certa degradação ruminal, sim, e tem algumas tem bem mais que outras, e essas que têm uma degradação ruminal, principalmente se forem com fontes de gordura insaturada, a gente pode aumentar
diminuir, na verdade, a quantidade de gordura no leite, por exemplo, até ter um prejuízo em degradação de fibra também. Mas o principal que pode acontecer é saciedade, principalmente quando eu uso muito, e ter esse problema de gordura no leite. Como estratégia para diminuir o incremento calórico em vacas é interessante, né? Principalmente a gordura protegida. Ela funciona bastante bem nesses casos, é uma fonte de gordura a mais, é uma outra forma de digestibilidade, né? Que é não ruminal, né? E que vai fornecer um bom aporte de energia. Então, em dietas de vacas de alta produção, eu posso tirar um pouco de milho, por exemplo, e colocar uma gordura, né, que vai super bem. Eu, particularmente, não uso gordura protegida em dieta de vaca de baixa produção. Eu acho que não faz muito sentido para mim, né? Eu não preciso preocupar tanto com o incremento calórico em vaca de 20 litros, por exemplo, né? Não uso nessas vacas porque normalmente ela é mais cara, né? Hoje, com esses preços de milho, ela tem ficado cada vez mais interessante, porque a gordura, apesar de ter subido o preço, ela não subiu no mesmo patamares que o milho subiu. Então é uma estratégia que ainda que tem ficado mais interessante de se usar, mas sempre com quantidades moderadas. E lembrando que principalmente no pós-parto as quantidades têm que ser moderadas para a gente não ter problemas com o consumo de matéria seca com saciedade, né? Ter refeições mais curtas e ter menos resultado depois. Beleza, Diogo? Se tiver mais alguma dúvida, manda aí pra gente. Uma outra pergunta aqui do Ednelson Bueno, qual a sua opinião sobre o freestyle versus compost? Qual deles aumenta o consumo e consequentemente a maior produção de leite? Bom, essa é uma pergunta que eu vou responder de uma maneira bem simples, o que for mais bem feito. Se você tiver um freestyle muito bom e comparar com um composto mais ou menos, o freestyle vai ser melhor. Se tiver um composto muito bom e comparar com um freestyle mais ou menos, o composto vai ser melhor. Então, assim, depende muito de qualidade de cama, qualidade de piso, de corredores e principalmente qualidade de resfriamento. O simples fato de ser composto ou freestyle não vai interferir nisso aí, né? Se você fizer um freestyle, cama de areia, bacana pra caramba, muita água na pista de alimentação, vento na pista de alimentação, água, um ciclo interessante de resfriamento, por exemplo, a gente vai ter um consumo excelente. Se você tem um composto super moderno e tal, mas não tem água e vento na pista de alimentação, você pode ter menos consumo de matéria seca. Então, tudo isso vai depender muito mais da estratégia que você usa do que simplesmente ser um composto ou um freestyle. Eu não gosto de fazer essas comparações porque eu acho que a gente compara coisas muito diferentes, né? É tipo assim, a gente não pode fazer esse tipo de comparação porque existem 1000 modelos de composto, 1000 modelos de freestyle, 1000 modelos de cama para cada um deles, de formas de resfriamento. Então, assim, o que mais estimula o consumo dos dois é o que mais permite a vaca deitar e comer, né? Que é o que tem maior conforto para a vaca. E o conforto não é só o lugar que ela deita, é conforto no lugar que ela anda, é conforto no lugar que ela vai ficar de pé comendo, é conforto térmico. Tudo isso vai ter uma diferença, uma modulação muito grande entre os dois tipos de instalações. Eu conheço fazendas sensacionais com freestyle e conheço fazendas sensacionais com composto. E conheço fazendas muito ruins no composto e fazendas muito ruins com freestyle. Então depende muito do que você usa aí dentro para garantir o consumo das suas vacas. Beleza? Então acho que as duas, não sei se eu não foi. Infelizmente a gente não pode escolher um dos dois, Nelson, mas é o que eu posso te ajudar no momento com isso aí. Eu acredito que esse é o que a gente tem que buscar. Depende do sistema que eu tenho, fornecer o máximo de conforto, uma dieta de qualidade e tudo mais para que a gente tenha resultados adequados. Bom, então aqui estão os principais fatores não nutricionais que influenciam o consumo, né? E um outro fator muito importante, já caminhando aqui para o final da live, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ficar à vontade aí para mandar, é simplesmente ter volume de comida, né? Já falei sobre isso, mas vou falar de novo. Tem fazendas que não atingem o consumo máximo porque não tem comida disponível para o animal o suficiente, que é o mais simples de todo, né? Isso eu vejo acontecer muito no pré-parto, por exemplo. Eu vou na fazenda, estou brigando para aumentar o consumo, brigando, pô, as vacas não comem mais, mas quando eu vou ver, o pessoal não aumenta o que ofereceu, né?
não tem sobra no coxo, tudo coloca rapa o coxo. Então, eu já falei aqui uma vez hoje, só para ressaltar de novo, nenhum nutricionista é bom o suficiente para ter certeza exata de quantos quilos a cada vaca vai comer. Então, trabalhar com sobra é fundamental para que a gente tenha um bom resultado e consiga maximizar o consumo. Lembrando que na maioria dos casos, quando a gente está falando de começo de lactação, pós-parto, lotes de alta produção, a gente quer sempre maximizar consumo, né? E é interessante quando você pega, para quem já formula, né? Eu falo isso muito para os alunos aqui que estão no curso do Nutricionista do Leite, que é um curso online que eu ministro sobre nutrição, que assim, a gente faz várias simulações dessa lá no programa. Para quem já formula, abre o programa, por exemplo, a NRC, e pega uma vaca sua e faz uma dieta para ela comer 21 kg de matéria seca. E vocês vão ver quanto que ela vai produzir de leite segundo o programa, que é bem legal, o programa acerta bastante. E depois você vai lá e faz uma outra dieta, em vez de ela estar comendo 21 kg de matéria seca, faz a mesma dieta, nas mesmas proporções de milho, soja, enfim, qualquer coisa que tenha usando, e põe lá 19 kg de matéria seca. Vocês vão ver a diferença na produção de leite que vai dar. Então, estimular consumo é fundamental, principalmente nas vacas no começo e pico de lactação, para a gente ter máxima produção. Tem uma outra pergunta aqui que é: BST influencia no consumo das vacas? Pergunta do Pedro Avelar. Boa pergunta, Pedro.